No vídeo de hoje, como esse Brasil e França mostra que o futebol realmente é cíclico. Essa frase tão antiga, né, e que se mostra tão contemporânea num contexto como esse, é interessante para a gente olhar para as coisas e para ver como as coisas são. Dá uma certa esperança, né, tanto para o Corinthians quanto para a seleção brasileira, mas principalmente para a seleção brasileira nesse momento, e porque há muita coisa envolvida em Brasil e França. Salve fiel, salve amigo torcedor. Tô reativando aqui o canal no YouTube, né, com vídeos longos, né, se você acompanha já por shorts, algumas análises que eu sempre faço, vídeos curtos. Esse aqui é um vídeo mais longo, para a gente analisar esse momento da seleção brasileira, projetar também esse amistoso contra a França e falar um pouquinho, né, fazer uma análise um pouco mais longa de todo esse momento do futebol e não só Brasil e França, mas como mostra, né, o que acontece. Vou pedir para que você deixe um feedback sobre o áudio, né? É uma das coisas que eu estava precisando melhorar, áudio e câmera, e por isso que eu tinha parado alguns desses vídeos longos. Então, se você puder deixar a sua observação sobre isso, seu comentário, vai ser muito bem-vindo. Além de que se inscrever no canal, dar um like, compartilhar esse vídeo e comentar também, né? Se você se sentir interessado e gostar dessa análise. Começando falando sobre a França, né? Que é talvez a grande favorita não só para o amistoso, mas também para a conquista da Copa do Mundo. A França vem de duas finais em sequência, 2018 e 2022. Bateu na trave para ser tricampeã contra a Argentina, né? Ficou ali por um chute certo do Kolo Muani, que o Emiliano Martínez fez uma das defesas mais épicas da história da Copa do Mundo e mudou, né, todo o rumo do futebol. E é importante a gente analisar esse contexto da França, porque o Brasil já foi esse país. Né? Hoje até uma brincadeira, né? Não uma brincadeira, mas uma análise que rola, principalmente lá fora, mas que já foi muito falada aqui pelo Brasil, é de que a França hoje tem quatro elencos competitivos, e inclusive acho que foi o Gattuso também que falou sobre isso, que desses quatro elencos, os quatro são melhores que a seleção da Itália hoje, que é uma tetracampeã do mundo. Né? Então é uma coisa muito maluca de se olhar. Né? A França se desenvolveu e desenvolveu muito no futebol, e hoje pratica não só o futebol mais competitivo, mas também o mais bonito. O que a França vem fazendo é de se admirar. E aí a gente olha para isso e lembra que o Brasil já foi esse país. O Brasil em 94, 98 e 2002 chegou sequencialmente às finais da Copa do Mundo. E ali a gente tinha a expectativa de chegar até mais uma, né, em 2006, com aquele super elenco que a gente tinha, talvez a nossa última geração com tantos craques juntos, a seleção que tinha 4 jogadores de bola de ouro, excluindo ainda o Rivaldo, que poderia até fazer parte ainda, mas hoje já é muito longe disso, já está muito distante. Eu vou resgatar até uma coisa que inclusive em uma entrevista lá em 2006, após, acredito, a eliminação, né, do Brasil para a França, em que o Zidane deu um recital, o Thierry Henry deu uma declaração bastante polêmica, em que ele falou que o Brasil sempre era favorito contra a França, e por isso que a França se doava mais para tentar vencer o Brasil, porque aqui a gente jogava futebol 24 horas por dia. E lá eles estudavam mais do que isso. Foi uma declaração muito polêmica na época, pegou meio mal, assim, né? Porque o Henry era muito querido, é muito querido aqui no futebol brasileiro. É uma declaração que passou, mas que fazia um certo sentido. Então eu tenho que perguntar o que muda de lá para cá, né? Sendo que a França evoluiu tanto e o Brasil meio que parou no tempo, principalmente no futebol, e não evoluiu tanto em questão de educação, apesar de ser um país com bons níveis de educação. Mas é um foco interessante, né? E esse é um ponto do ciclo, né? O Brasil mudou muito a sua característica, não só na característica dos jogadores, mas também de não ser mais o país que é favorito a qualquer Copa do Mundo, né? Eu acho que a gente tem um saudosismo muito grande, a gente sempre olha para o Brasil como esse país para ser um favorito, porque, de todo modo, né, os nossos jogadores ainda continuam servindo bem aos times de fora do país. A gente tem jogadores de muita qualidade, a gente tem um campeonato de futebol que só evolui, né, na qualidade do jogo, e apesar da arbitragem, de todas essas relações que a gente tem que fazer, mas mesmo assim o Brasil, como uma coleção, um conjunto, né, para que disputar uma Copa do Mundo, ou até uma competição como a Copa América, que o Brasil não vem ganhando, a gente vê que tem problemas, né? A gente tem problemas em amistosos, a gente tem problema de maneira geral. Porque falta alguma coisa, falta também um pouquinho daquela relação que tinha antigamente, talvez porque a gente tinha muitos craques, a gente tinha mais esse interesse em vê-los jogar pela seleção brasileira, a gente se afeiçoava mais porque eram grandes jogadores que ficavam longe do país. É uma coisa, até um paradoxo, né? Porque os jogadores hoje em dia também estão longe do país, mas parece que também estão longe da realidade, não querem mesmo que se aproximar. É uma coisa que sempre dá esse entendimento pra gente. E naquela época era um pouco diferente.
Os jogadores brasileiros, eles jogavam muita bola e eles tinham a paixão por jogar com a camisa da seleção brasileira que passava para o torcedor também. Então por isso que a gente via e vinha com muita empolgação, porque a gente via os jogadores se doando ao máximo para vencer. Muito parecido com o que a França vem fazendo, né? Então parece que uma coisa que saiu daqui e foi para lá, né? Parece que trocaram a água do Brasil e da França. E isso é um ponto muito interessante também, porque a gente continua tendo grandes jogadores. A gente tem o Vini Júnior, que foi recentemente bola de ouro e poderia já ser 2 vezes o melhor do mundo, né? Perdeu de forma bastante polêmica pro Rodri. A gente tem jogadores que são protagonistas nos seus clubes, como o Rafinha, que é um protagonista no Barcelona, que não é uma equipe pequena, é uma equipe gigantesca. A gente tem jogadores no Chelsea, no Manchester United, na Juventus, e entre outros clubes, como os clubes grandes do Brasil. Né? E são jogadores de muita qualidade. Não são apenas coadjuvantes ou jogadores que estão de passagem nesses clubes ou que chegaram por acaso nesses clubes. Mas ainda falta algo deles para a seleção brasileira. Falta deles, né? Faltam mais os jogadores tentar fazer com que o Brasil queira mais a seleção. E acho que afasta também a gente um pouquinho da seleção brasileira o fato de que a CBF é muito tentar encontrar uma palavra aqui que não gere problemas, mas é muito questionável, né? Muitas coisas que rolam na CBF são de fato muito questionáveis. A forma com que ela trata o Campeonato Brasileiro e a forma que ela trata o futebol brasileiro de maneira geral. Isso afasta muito o torcedor também, porque a gente já não aguenta mais ver tanta coisa errada rolando, não só nos nossos clubes, mas a gente tem que ver também na seleção brasileira. Né? Por muito tempo, inclusive, que a gente questionava e criticava, porque algumas convocações aconteciam, né? Com jogadores que não tinham o mínimo nível para jogar nem nos seus clubes e eles chegavam à seleção. Né? É só um pouquinho, né, desse tempero que a gente tem. E isso mostra, né, como as coisas mudaram. Isso mostra muito esse contraponto que eu quero trazer aqui. Enquanto a gente era esse país do futebol, enquanto a gente podia jogar 24 horas de futebol por dia, o Brasil evoluía. Né? E era esse país dentro de campo, claro. Era uma seleção sempre a ser batida, era sempre os jogadores mais cobiçados. Os nossos craques, os nossos jogadores estavam não só nos maiores clubes do mundo, mas também estavam como protagonistas nesses clubes, né? Como o Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, o Kaká, o Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu. A gente tinha, né? E é engraçado falar disso, né? Que o time de 2002 era muito forte, mas tinha jogadores que ainda poderiam ser questionados. Como o Kleberson, também que disputou uma Copa do Mundo, disputou uma final como titular, né? E nunca foi uma unanimidade na história da seleção brasileira, apesar de jogar muito bola. Mas em 2006 a gente tinha uma seleção que era de craques, do camisa 1 ao camisa 9 lá na frente. A gente tinha todos esses jogadores em uma só seleção e a gente não conseguiu performar. Tudo bem, ficou para trás, né? Foi muita coisa que envolveu ali, muito oba-oba, mas desde então a gente não tem seleção com craques, com tantos craques prontos para jogar pelo Brasil. 2002 foi uma seleção de uma geração mais baixa, 2014 também aqui no Brasil a gente tinha muito o desejo de ver o Brasil bem, porque a gente estava vendo o time no nosso país. 2018 talvez fosse uma seleção que a gente tinha jogadores mais próximos ali de um alto nível, não próximo do que 2006, por exemplo, 2002, 98, 94, mas um nível mais alto, né? Porque a gente tinha o Neymar no auge, a gente tinha o Felipe Coutinho, que era um grande jogador, a gente tinha o Gabriel Jesus jogando muita bola no Manchester City, jogadores, o Alisson, que era o melhor goleiro do mundo, a gente tinha esses jogadores e tinha o que era o melhor técnico do nosso futebol, que era o Tite. E acho que é um ponto que também a gente tem que falar, como acabou os nossos treinadores para o futebol, principalmente os treinadores brasileiros, né? E os mais novos que tentam chegar, mas que acabam esbarrando em várias situações, mas isso eu deixo para depois. Então era uma seleção que talvez a gente tivesse muitos bons jogadores para fazer mais do que a gente fez. A gente caiu para uma seleção belga, que era uma seleção muito boa, aquela geração belga era uma seleção muito boa sim, e a gente caiu por detalhes, né? A gente poderia até ter empatado aquele jogo. E em 2022 a gente deixou mais a desejar, principalmente em desempenho. O Brasil não foi bem no desempenho, o Brasil jogou abaixo do que poderia. A gente esperava uma seleção mais madura e um técnico mais maduro também para chegar na Copa e entender o que era importante, e isso parece que foi pior. O Brasil jogou muito pior a Copa de 2022 do que a de 2018. E aquilo mexeu muito com muitos jogadores. E a gente espera que isso também tenha servido de aprendizagem agora para 2026. E passa muito por esse jogo também contra a França. Porque não é só performar, não é só vencer. É também demonstrar que quer vencer. É demonstrar que o Brasil pode bater de frente com uma seleção que é top 1 do mundo hoje. Ou pelo menos top 2, né? Já que a França é vice-campeã do mundo. E tendo um bom técnico, né? Talvez o melhor técnico em questão de futebol de clubes.
Carlo Ancelotti já dispensa comentários, tendo um elenco bacana, apesar de muitos desfalques hoje, né? A gente não vai ter Rodrigo, a gente não vai ter jogadores que foram convocados, que foram trocados de última hora, e é um ponto que pesa bastante. Mas os jogadores precisam demonstrar a vontade que supera a falta de qualidade, né? Eu acho que fazendo 11 a 11, né, aquele mano a mano, o Brasil fica muito abaixo da França, porque a França tem 4 jogadores lá na frente que não são os melhores, não exatamente os melhores do mundo, o Dembélé é um dos melhores do mundo, tem outros 3 jogadores que podem ser os melhores do mundo, né? O Mbappé, a gente sabe que uma hora vai chegar o melhor do mundo, provavelmente. O Olise é um jogador que está chegando a esse ponto. E o Doué, né? Désiré Doué, que também é um jogador que pode sim se tornar melhor do mundo. E esses jogadores estão abaixo dos 20 anos de idade, principalmente Désiré Doué e Olise. O Mbappé já passou um pouquinho e o Dembélé também, apesar de serem jovens. E então a gente precisa igualar na vontade. A gente precisa ter um time com muita vontade de mostrar que quer jogar pela seleção brasileira e que pode fazer mais pela seleção brasileira em uma Copa do Mundo. E nos últimos jogos a gente não viu tanto isso, né? Seja nas eliminatórias, em que o Brasil passou ali porque tinha que passar, não tinha como ficar de fora, e também em jogos em que o Brasil poderia mais e demonstrou menos, né? Não vale lembrar que a gente pegou uma campeã do mundo recente, né? Uma seleção que estava na final, a Argentina, e a gente tomou 4-1 num jogo que é para esquecer. Então esse é o ponto que a gente precisa entender, né? O Brasil precisa mostrar para nós, os jogadores brasileiros, a seleção brasileira que entrar em campo hoje contra a França, precisa mostrar para nós como que eles podem ser, né? Brigar e se mostrarem favoritos para disputar para ganhar uma Copa do Mundo, né? Vai ser uma Copa maior, vai ter mais jogos, vão ter mais equipes, mais seleções jogando e o Brasil vai ter outros desafios, né? Vai ser uma Copa também em um continente já diferente, né? Faz tempo que não acontece lá, mas quando aconteceu o Brasil também tem boas memórias, tanto em 94 quanto em 70 no México. Então o Brasil pode, né, resgatar essa boa nostalgia e aproveitar isso para que os jogadores se embalem e façam o melhor que eles podem. Então para isso a gente precisa de jogadores focados, com interesse em jogar e com um treinador que tem, né, que sabe jogar esse tipo de competição mata-mata, olhar para eles e passarem o quão é importante se focarem para jogarem 7 partidas. São só de 7 partidas, é uma competição de tiro curto, né? E que vai ser muito bom para a gente ver também, nesse amistoso de hoje, já voltando para o amistoso de hoje, como o Brasil se comporta diante de uma seleção tão forte. Parece que as duas equipes vão numa formação mais espelhada, num 4-2-4. O Brasil vai tentar usar o que tem de melhor, que são atacantes, né, que são os seus jogadores mais ofensivos, assim como a França também. A França é mais equilibrada, tem uma defesa mais forte, mais consolidada, tem um meio-campo muito construtivo, seja com o Rabiot, com o Camavinga, ou com o Tchouaméni, que são jogadores que a gente conhece e conhece muito bem, mas pode ter 4 homens na frente, esses 4 que eu já citei, se o Mbappé jogar principalmente, mais o Michael Olise, o Désiré Doué e o Dembélé, os Mané, Dembélé, para falar os nomes de todos eles de forma completa. Então vai ser um jogo bom, vai ser um ótimo teste, mas que seja mesmo um teste. Que a gente consiga olhar para esse teste de uma forma que tire a nossa prova, né? Que o Brasil mostre que tem capacidade para jogar, que tem jogadores interessados, que o técnico está fazendo o que ele pode, o que é melhor para essa seleção encarar uma seleção top 1 do momento aqui no futebol mundial. O Brasil chega um pouquinho abaixo da França, tanto para o amistoso quanto para a Copa do Mundo. Eu digo um pouquinho porque as camisas pesadas se equivalem. A do Brasil é até mais pesada, mas não tem demonstrado isso. Apesar também de jogar com a camisa azul, que não faz muito sentido. Então tem muita coisa aí pra gente avaliar. Então é um jogo que pode mostrar muita coisa para nós brasileiros, pode mostrar muita coisa para esse elenco e mostrar pro Ancelotti também, né? Senão a gente vai ficar no... E vagabundo tá lá, precisando do Neymar, né? A gente sabe que o Neymar é esse principal jogador da nossa geração há muito tempo. Então a gente precisa de um jogador como esse, mas se ele não estiver à disposição, a seleção brasileira precisa achar uma forma de seguir, precisa achar uma forma de jogar sem o seu principal jogador geracional, no caso, que é o Neymar. Né? Usar um protagonismo a mais do Rafinha e do Vini Júnior, que vivem bons momentos, né, nos seus clubes, aproveitar mais a formação ofensiva que o Brasil tem, que é um DNA brasileiro, e entender como isso pode ser uma vantagem para nós, né? Mas é isso que eu tentei passar, né? Que esse ciclo, né, que se inverteu entre Brasil na década de 90 e a França nessa década de agora, né? Nessa década não, mas nesse século, né, principalmente, como as coisas mudaram, né? Que a França hoje poderia ser mais chamada de país do futebol do que nós. Apesar do futebol francês, né, do campeonato francês não ser uma grande potência,
tem todo tudo isso acontecendo, né? Essa mística de grandes jogadores surgindo cada vez mais, como o próprio Cherki, né? Tava quase esquecendo de citar o Cherki naquela musiquinha, né? Não sei nem como a gente consegue esquecer. Ousmane, Cherki, Dembélé, Cherki. Muito bom jogador que tá meio que em uma ascensão muito grande, né? Jogando muita bola no Manchester City. Não sei se é a melhor escolha para ele, porque o Guardiola é muito anti esse futebol arte, mas é um jogador que também conta no elenco da França, né? Desses 4 times que a França tem, o Cherki é certamente um dos com maior potencial para talvez roubar a vaga de um dos jogadores que são titulares hoje. Então tem muito nome na França que pode fazer a diferença. Do Brasil tem nomes que podem fazer diferença, mas em menor escala, mais ao seu jeito de jogar e mais de uma forma individualista. Na França eu vejo também um pouquinho mais de conjunto acontecendo. Mas é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, que você deixe o seu like, seu comentário e também o seu feedback, principalmente sobre, como eu falei, sobre áudio e iluminação, né? Que é muito importante para mim. Mas é isso, se inscreva no canal, deixe seus comentários, eu gosto de ler, gosto sempre de debater, eu tento responder todo mundo que comenta, não são muitos comentários ainda, mas eu tento tirar o meu tempo para responder. E vamos para cima dessa França, que acho que o Brasil tem que também mudar um pouquinho a sua postura para mostrar que é uma seleção pentacampeã do mundo. A única até hoje.